Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 19. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhe uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Assim, contou-lhe Jesus, certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos e a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse, diga comigo, fazei com que esse dinheiro produza o quê? Lucro, até que eu volte. Então eu quero que você grife o verso 13, porque ele deu a cada um a mesma moeda de ouro, não foi? Ele confiou uma moeda de ouro a cada um, mas ele pediu a cada um, ele deu um ordenamento a cada um que aquela moeda tinha que produzir lucro, amém? Vamos lá. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando, não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou, Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou muito bem, servo bom, e por teres sido leal, no pouco governará sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo lhe declarou, Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro, e a este determinou terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então o outro servo explicando, eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu revolvi no lenço e reservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor julgou por tuas próprias palavras. Eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou, tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram, mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou, contudo, eu vos asseguro, que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Amém ou não amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração, e me ensina, Deus, a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diz amém, pode sentar. Irmãos, quantos servos nós vimos no início da parábola? Quantos servos? 3 servos? Não, 10 servos. Mas a Bíblia fala de quantos servos prestando contas? 3. Então, vamos começar primeiro, não nos enganchando na matemática do texto. 10 servos, cada um recebeu uma moeda de ouro. Aos 10, a Bíblia diz que ele veio para reinar sobre todos. Mas em certo texto, a Bíblia diz que houveram alguns que se declararam contrário ao seu reinado e não quiseram recebê-lo como rei. Versículo 14, leia comigo.
Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma declaração atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Se você lembrar da crucificação, Jesus, quando crucificado foi, a Bíblia diz que puseram sobre a sua cruz uma tábua de pedra, de uma placa de madeira, na qual estava escrito que ele era rei dos judeus. Quem lembra disso? Mas todos, quando viram que ele estava sendo aclamado rei naquela placa de madeira, gritavam a uma só voz: ele não é o nosso rei, nós não queremos e não aceitamos ele como rei. Então Jesus estava falando exatamente de si. Jesus estava falando do seu reinado. E a cada um ele daria a mesma parte, ou seja, o mesmo chamado, a mesma responsabilidade, a mesma palavra. Você está carregando aí a sua Bíblia Sagrada, levante-a por favor. Aqui está a sua moeda de ouro, amém? Você tem o mesmo que eu tenho, você tem a mesma parte que me foi confiada, você tem o mesmo chamado que me foi entregue, foi dado pelo mesmo rei. Agora, quando ele o fez na primeira visão, foi para que todos se tornassem súditos leais. No entanto, na hora da prestação de contas, o primeiro havia multiplicado uma moeda em 10, o segundo uma moeda em 5. O primeiro passou a reinar sobre 10 cidades e o segundo sobre 5 cidades. Mas o terceiro nada fez. Quer dizer, dos 10, 3 vieram prestar contas. Houve o que fez muito, houve o que fez pouco e houve o que nada fez. O que nada fez apenas devolve: olha, eu recebi tua palavra, toma ela de volta. Eu recebi o chamado, mas toma de volta. E esse, a Bíblia diz que lhe foi tirado aquilo que ele recebeu e foi dado ao que tinha mais. O que quer dizer isso, pastor? Diga: todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos seremos julgados. Todos, sem exceção, seremos julgados. Aí em 1 Coríntios, capítulo 4, abra comigo, versículo de número 1, por favor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como... Por favor, eu quero que vocês prestem atenção a mim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Como é que as pessoas têm que ver você? Isso. Ministro é aquele que representa o reino, assume responsabilidades no reino. Nós temos o ministro da Justiça, o ministro da Economia, não temos? Vários ministros, e cada um tem as suas funções no reino. Assim também, no reino de Deus, cada um de nós somos ou devemos ser vistos como ministros. Amém? Muito bem. O que mais que diz? Ora, ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado como fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós e por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo,
nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Leia comigo isso. O qual não somente, grife isso aí, trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. O que são isso? Tudo aquilo que as pessoas estão escondendo, toda a podridão do pecado do homem, viu? Ele está dizendo, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, não se preocupe que cada um será julgado. Quem entende isso? Mas cada um será julgado pelo quê? Segundo o versículo 5, pelos desígnios do coração. As obras de cada um serão vistas pelo Senhor. Abra aí no capítulo 3, no versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha a responsabilidade de quem ensina a palavra. Tem que ser prudente. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifestas se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então, a obra de cada um, ela, como cada um edifica sobre o fundamento, ou seja, sobre aquilo que você recebeu, a revelação de Jesus Cristo, o que importa na verdade, depois que você recebe Jesus, é como você vive depois disso. É o que você faz com o que você vive. Ou melhor, o que você faz com o que você recebeu. Você recebeu a mesma palavra que eu, mas qual é o fundamento? É Cristo. E qual é a edificação? Ela pode ser de ouro, diga comigo, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Vai vir o dia do juízo, do julgamento. A Bíblia diz que manifesta se tornará a obra de cada um. Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, se é palha, se é madeira, se é feno. Vai se manifestar a obra de cada um. O dia a demonstrará. Que dia? O dia do Senhor, o dia do julgamento. Não adianta você dizer que você é isso, aquilo, outro. Eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou bababá, bebê, bababá, eu sou um pregador, eu sou um não sei o quê. Irmão, o dia vai manifestar, o dia do juízo vai manifestar a obra de cada um. E o fogo é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós todos seremos julgados pela palavra. Quem entende isso? No tribunal de Cristo, muitos serão galardoados alegremente, mas muitos serão envergonhados, porque serão descobertas as obras das trevas, e os desígnios do coração de cada um se manifestará naquele dia. Quem entende isso? Lá naquele dia, pessoas serão ovacionadas, serão glorificadas e receberão de Deus aquela palavra: servo bom e fiel, sobre 10 cidades governarás. Servo bom, sobre 5 cidades tu vai governar. Mas também haverão aqueles que serão humilhados, e deles serão tirados até aquela moeda de ouro que receberam, e serão repreendidos duramente por aquele que confiou a eles o propósito.
Esses estarão ali sendo envergonhados no tribunal de Cristo. Quem está entendendo isso? Eu não estou falando do grande trono branco. Eu estou falando do tribunal de Cristo. Aí ele diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, qual é o fundamento? Qual é o fundamento, irmão? Cristo. Diga bem alto: Cristo. Então, esse receberá galardão, se a obra dele permanecer sobre o fundamento, que é Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não está dizendo que não vai ser recebido, não vai receber o corpo de glória, não está dizendo isso não. Mas está dizendo que ele receberá dano. E diz assim: mas esse mesmo será salvo, sofrerá dano, mas será salvo todavia como que através de quê? Do fogo. Vai ser salvo, mas vai ser uma pessoa que vai sofrer um dano terrível. Por quê? Humilhação. Será revelado tudo. Isso não é legal não, né, pessoal? Uma pessoa passar por uma dessa, milhares de pessoas vendo tudo, aquilo que você ocultou, que você tinha tanta vergonha, vai vir à luz. Os desígnios do coração. Fez a obra, fez por quê? Tudo vai ser revelado. Se foi por torpe ganância, entendeu? Se foi para se projetar socialmente, tudo vai ser revelado. Se foi por amor às almas, ninguém se engane sobre isso. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É sagrado. Não destrua a si mesmo. E o pecado, ele destrói. O pecado, ele destrói. Ninguém, a Bíblia diz, se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto ou louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito. O que está escrito? Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Amém? Irmãos, aí a Bíblia fala do fogo. Diga fogo. E esse fogo é a palavra. A tradução no grego é puri, palavra. É a palavra que vai vir para julgar cada um. Esse fogo na escrita original é puri, fogo no grego. Não se preocupe que toda a igreja que vai ser arrebatada será passada a juízo. Estamos caminhando para o tribunal de Cristo. Não é o trono branco de Deus, não é o juízo final, mas a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. E aí nós teremos tudo analisado. Diga tudo analisado. Lá em Romanos 14:10, a Bíblia diz assim: mas tu que julgas teu irmão, ou tu que igualmente, porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante de quem? Do tribunal de Deus.
Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Desse modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quem entende isso? Cada um prestará contas. Nossas obras serão julgadas. A motivação do coração já será julgada. E o resultado do juízo será variado. 1 Coríntios 3, verso de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galardão. Então, são diferentes os resultados. Uns serão coroados, diga amém. Veja aí em Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém ou não amém? Então uns receberão coroa. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, quem é o Supremo Pastor? Isso, Jesus Cristo. Recebereis a inacessível coroa da glória. Quem entende isso? Por exemplo, agora essas Olimpíadas que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Qual é o fundamento maior? É achar o ouro, a prata ou o bronze? O ouro. E pelo ouro eles estão dando todos o seu melhor. Todos querem chegar no ouro. Quando o mundo ensina que o ouro vale mais, e você quando vai jogar uma bolinha aí com os amigos e tem um troféu e tem umas medalhinhas, né? Você luta para pegar o troféu, você luta para pegar medalha de ouro, você não quer prata, você não quer bronze, porque prata e bronze para você já é humilhante, já é execrante. Ah, eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Ah, eu nem fui o segundo, eu fui o terceiro. E quando não recebe nada, meu irmão, puxa, nem o terceiro lugar. Imagine que nesse recrutamento 10 times foram chamados. O ouro, o prata e o bronze. O ouro foi galardoado, foi ovacionado. A prata foi benquisto, prata, né? O bronze disse, o bronze terceiro lugar. Fica aí. Só tem esse daí mesmo. O resto, a gente já está dizendo, é resto. Não pegou nada, não serve para coisa nenhuma, não joga nada. Entenderam isso ou não? Eu estou falando em termos de Olimpíada, de questão humana, mas no campo espiritual a visão de Deus é a mesma. Nós iremos dar conta sobre os bens que nos foram confiados. Abra aí a sua Bíblia no Lucas 19, verso de número 12, até o verso de número 27, ele fala sobre a moeda. Fique nesse texto agora. Ele está falando sobre a moeda e dizendo, eu quero lucro. Eu quero lucro. Veja aí. Verso 13, diga comigo, convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou o quê? Uma moeda de ouro, e orientando a todos, lhes disse, fazei com que esse dinheiro produza o quê? Lucro, até que eu volte. Então não existe no reino de Deus a visão de que nós podemos simplesmente ficar sentadinho aí sem fazer coisa nenhuma.
No reino de Deus não existe essa coisa de eu dar desculpa e dizer para Deus: Senhor, eu guardei para te devolver. Ele quer o lucro. A orientação é que você multiplique. Amém ou não? Se Deus te dá uma palavra, é para você multiplicar. Há pessoas que rejeitam o reinado dele. Aí vão para a bebida, para a droga, para a mentira, para a prostituição, e se levantam contra a igreja, e se levantam contra o pastor, e se levantam contra todo mundo, e falam que não deve. A Bíblia diz que estes, está aqui, verso 27, e quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Você pôs a mão no arado, não pôs? Você não recebeu a moeda? Quem recebeu Jesus? Quem recebeu a palavra? Levanta a mão. Então você tem que multiplicar. Mas se você ficar no pecado, você está dizendo: eu não quero que ele reine sobre mim. Se você ficar na desobediência, você está dizendo: eu não quero que a palavra dele reine sobre mim. E estes, a Bíblia diz que serão mortos, destruídos no dia do juízo. Entenda, no galardoamento 3, mas no juízo 7. 7 pessoas ficarão. A maior parte vai ficar, a menor parte vai subir. A menor parte vai subir. Eu imagino o arrebatamento assim, ó. Vai esse, deixa eu ver, multidão enorme. E aquele ali, e aquele ali também. Vai ser assim. Porque tem muito crente brincando de evangelho. E aí, irmão, para resumir a história, muita gente pensa que vai para o céu e vai ser galardoado sem produzir frutos dignos de louvores a Deus. Os talentos que você recebeu, ele vai cobrar. Quem entende isso? Lá em Mateus 25, do verso 14 ao 30, fala sobre os talentos que serão cobrados. E a Bíblia diz que o Senhor retribuirá a cada um de acordo com o seu trabalho. Quem trabalhou muito, ganhará muito. Quem trabalhou pouco, pouco. Quem não trabalhou nada, não vai ter nada. Quem o rejeitou, morrerá. Entendeu ou não entendeu? Abra aí em 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Então cada um vai receber o quê? De acordo com o seu trabalho. Ah, eu sou muito, eu sou maravilhoso, eu sou o bambambam. Não, versículo 7, volte. Aliás, versículo 6, olha o que Paulo diz. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então não se ache mais do que ninguém. Mas lembre que você vai ser galardoado pelo trabalho ou a falta dele. Até aí todos entenderam ou não? Lembre-se que alguns serão envergonhados. Abre em Hebreus 6, verso 10. Vamos ler do 9 em diante. Vamos lá. Hebreus 6, 9. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho
e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim. Até quando? Até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Amém? Então, você não pode simplesmente parar de fazer a obra. Você tem que ser longânimo e manifestar realmente um trabalho longânimo. Você não pode cair na negligência. Há pessoas que começam de um jeito e do meio por fim ficam desvairados, perdem a noção. De repente já não é mais, você diz, rapaz, mas era tão bom, era tão forte, era tão isso, era tão aquilo, tão ativo, de repente está lá morto. A Bíblia diz que nós não podemos ser negligentes, mas para recebermos a plena certeza de que seremos galardoados, devemos perseverar até o fim. Se não houver perseverança até o fim, meu pastor, não vai receber o galardão esperado. Todo o trabalho que você realizou vai ser julgado por Deus. Se foi muito, se foi pouco, à medida com que você trabalhou, você vai receber exatamente de acordo, porque Deus não é injusto. Mas imagine que tem muitos aqui que se acham ricos e naqueles dias serão pobres. E há muitos pobres que serão ricos. Há muitos que se acham, mas não entendem que o que planta e o que rega não é nada, não é coisa alguma, mas aquele que dá o crescimento, que é Deus. Por isso que o dia do tribunal de Cristo vai ser um dia de muita surpresa, porque o menor será o maior e o maior será o menor. O primeiro será o último e o último será o primeiro. De repente aquele irmãozinho que está lá evangelizando todo dia, ninguém sabe, ele está só trazendo almas para a igreja, só ganhando almas, está ali, é um fiel dizimista, é ofertante, ganha almas, é leal ao pastor, é leal à igreja, ao chamado, à obra, sacrifica, ninguém sabe coisas que ele sacrifica na vida pessoal só para fazer a obra de Deus, ninguém sabe o que ele deixou para trás, nem ele fala, sabe, coisas assim, e ninguém dá nada por ele, mas ele tem feito, e há outros que se acham muita coisa, porque tem cargos na igreja, tem funções, e naquele dia, aquele será o que receberá a palavra de maior alegria. Olha, você foi fiel, eu te dei só uma moedinha de ouro, e você me trouxe 10. E aquele outro disse, não, Senhor, é que eu estava tão ocupado com tantas coisas, mas está aqui, eu trouxe 5, não vai ter a mesma honra. Senhor, eu só estou te devolvendo, nem apliquei para poder te dar o juro, não terá a honra que Deus tem para dar. Então, irmão, é muito sério isso, é muito sério, porque as pessoas estão desvirtuadas do propósito do tribunal de Cristo. Todos nós estamos caminhando para lá. Se você não sabe, se você morrer amanhã, você já está no final da sua trilha. Quando você acordar, você vai estar lá no tribunal. Aquele que morrer em Cristo, porque aquele que não morrer em Cristo vai abrir os olhos no juízo. E aí, como é que vai ser? O que adiantou essa disfarçatez religiosa? O que adiantou você ficar aqui, como diz, apenas embromation, né? Na embromação, empurrando com a barriga o evangelho da salvação, fazendo pouco caso da cruz, rejeitando o chamado, perseguindo o rei. Ah, pastor, mas quantos? Muitos perseguem o rei. Eu vejo na igreja, irmãos, quantas pessoas podiam edificar sobre Cristo, sobre a rocha. Tem tantos ensinamentos abençoados na Bíblia que você podia usar e fazer pessoas rejubilarem-se com o exemplo,
com a palavra que você vai dar, com o exemplo de vida que você vai dar. Mas quantas pessoas fundamentam outra coisa na sua vida que não é Cristo? Estão fundamentadas em coisas que vão passar, estão fundamentadas em uma religião, em ganância, em avarezas, em presunções, em jactância. Eu fico imaginando qual é o final disso tudo, porque tem tanta gente enganada com tanta heresia, tanta gente que não está querendo cumprir o chamado, tanta gente que diz: olha, o pastor não está me cobrando, então está tudo bem. Deus um dia vai estar sentado no trono, julgando aqueles que não receberam a Cristo e aqueles que não foram fiéis a Ele, aqueles 7. Interessante que eu queria terminar isso. Os 10 foram chamados, os 10 receberam a moeda de ouro. Isso quer dizer que há pessoas que vão receber a Cristo e vão rejeitar. Há pessoas que vão levantar a mão aceitando e depois vão se desviar. Sim ou não? Vão se desviar do propósito. Levantaram a mão, mas se desviaram. Serão parte dos 7. E há aqueles que receberam e vão trabalhar pouco ou muito, ou nada, mas também não vão se desviar. Ficarão lá, entendeu? Sem fazer nada, mas também não vão se desviar. Há pessoas assim aqui na igreja. Há pessoas aqui que eu nunca vi ganhando uma alma. Nenhuma. Nunca vi essa pessoa manifestar uma fé para coisa nenhuma. Mas está na igreja, casado com a mesma mulher, entendeu? Deixou a bebida, deixou as coisas do mundo, vem para o culto, lê a Bíblia, ora, cumpre o ritual evangélico, né? Não está fazendo mal a ninguém, se arrependeu dos pecados, não está no pecado. Então essa pessoa, ela nem está ganhando e nem está perdendo. Ela não vai perder a salvação, mas também não vai ganhar os galardões. Ela vai passar uma humilhação naquele dia, de ser cobrado, e é muito ruim você ser cobrado e não ter nada para mostrar. Mas vai ser salvo. O ruim, o péssimo, é que não vai ter nada diante de Deus, nenhum reconhecimento. É muito triste isso. Eu não quero fazer parte desse tipo de gente que vai somente entrar por entrar, que vai estar lá pela pura misericórdia de Deus. Mas tem muitos aí, ficam credibilizando palavra de A, de B, de C, e não vivem a palavra de Deus. Eu quero fazer parte daqueles que serão galardoados. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, lutando para que vocês entendam o chamado. Hoje é culto de comunhão, irmão, é culto de doutrina, é culto em que crente tem que ser enfervescido pelo Evangelho, que crente tem que entender a sua função de corpo, que crente tem que ser acordado, remexido por dentro e por fora. Senão você vai passar por mais uma igreja e vai ouvir mais uma palavra e vai ser só mais uma e acabou, e o resultado é 0. Lembra da figueira? Quem lembra? Lembra da videira? Quem lembra? A figueira foi amaldiçoada como exemplo de quem não dá fruto. E a videira, quem lembra? A videira, ela tinha que ter o quê? Muito fruto. É exigido que ela multiplicasse. Irmãos, qual é a obra que você está realizando para Deus?
O fundamento é Cristo. O fundamento é bom, mas é ouro, é prata, é pedra preciosa, é madeira, é feno ou é palha? Quando vier a prova do fogo, quando a palavra passar por você, quando você for julgado por ela, se aquilo que você construiu permanecer, você será galardoado. Se não, você não vai receber nada além do entra e senta aí. Cala a tua boca. Quem entendeu? E olha que eu estou sendo bem, eu acho que o cala a boca de Deus vai ser muito maior. Entra, senta. Você não fez nada não, senta aí. Cala a boca. Vem cá, rapaz, você que multiplicou, entra aqui, senta aqui, você é maravilhoso. É assim que vai ser, irmão. Ai, Deus é tão assim. A Bíblia diz no texto que Ele é severo com isso. Ele vai ser severo em cobrar isso. E ai daquele que disser: ah, mas eu sabia que tu era severo, por isso que eu não fiz nada. Fiz coisa nenhuma. O que você está fazendo com a palavra que você tem, que é a mesma que eu tenho? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mãozinha no coração. Isso. Não há mais espaço para você ficar brincando, irmão. Toma uma decisão séria na tua vida. Olha, quando Deus mostrou a Abraão, disse assim: olha, essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Deus estava dizendo que quando a gente é abençoado, as coisas acontecem na vida da gente. Elas se multiplicam. Mas qual é o preço que você está pagando para fazer a obra de Deus? Às vezes a pessoa diz: olha, eu não vou não, porque é tão distante a igreja, né? Ou então diz assim: eu não vou para o ensaio não do louvor, né? Vou aproveitar que o louvor, porque eu estou cansado hoje, porque eu vou ter que ir para casa não sei de quem, não quer pagar preço. Não, eu não vou para evangelismo não, porque o irmão marcou muito cedo. Sempre tem uma desculpa, é ou não é verdade? Para aquilo que você quer não tem desculpa. Para aquilo que te dá prazer não tem desculpa nenhuma. Irmão, qual é o preço que você quer pagar? É ouro? É prata? O que você quer? Naquele dia, o que você quer colher? Qual o resultado? É isso que você tem que pensar agora. Cada um de nós daremos conta. Se ele arrebatar, vai ser salvo, como que pelo fogo, apenas. Mas benditos são aqueles que o Senhor vai galardoar, que vai chamar de servo fiel, que vai chamar de servo leal. Amém? Fale com Deus agora sobre isso. Enquanto o grupo de louvor adora, eu quero que você fale com Deus sobre isso. Escute, você não precisa mais seguir esse sincretismo religioso. Escute, você não precisa seguir sincretismos religiosos. Eu não quero que você aparente uma coisa que você não é. Eu quero que você seja aquilo que você nunca foi para Deus. Eu já vi muito crente, profeta manifestando demônio. Eu já vi muito pastor manifestando demônio. Eu já vi muito apóstolo manifestando demônio. Meu telefone liga.
Deus te traz uma gravata. Nem te traz não falar em língua, fala em língua. O diabo também fala. Não queira aparentar, seja. Tira essa máscara vagabunda que o diabo fez você vestir e se revista do novo que é Cristo. Que a coisa que eu tenho mais raiva é de crente safado, sem vergonha, que vem para a igreja e dá uma de santo. E é imundo, é sujo, é vagabundo. Aqui não. Cala a tua boca, porque quando tu subir, tu vai subir pelo fogo ainda. Não fez nada, não faz nada, ainda quer dar uma de santo aqui dentro. Fala com Deus, deixa de ser falso. Fala com Deus de verdade. Amém? Se não consegue falar no Espírito, não abra nem a boca para falar não, pelo amor de Deus. Eu detesto ouvir falsidade. Fala no teu espírito, que é para ninguém ouvir e tu não está te gloriando do que está dizendo na frente do outro. Oh meu Deus, eu sou. Vai pra lá, rapaz. Quem quer dar uma de crente em casa é um cachorro, uma mulher. Não. Te ajeita o teu coração, amém? Ajeita a tua vida, que tu vai ser cobrado. Tem um negócio de cretinice aqui, não chama nem de. É cretinice, cara. É o que dá luz para essas coisas. Quer ser cristão, seja. Se não quer, não seja, mas não vem com mentira. Você veio aqui, ajeita o coração, ajeita a vida. Amém? Olhe em secreto agora no teu coração, que o Pai te recompensa. E se você pensa em assumir alguma coisa diante de Deus, de verdade, só se for de verdade. Sai do teu lugar, vem aqui que eu vou orar por ti. Só se for de verdade. Se for com negócio de mentira, fica aí, porque eu estou cansado de ver você vir aqui na frente e não fazer coisa nenhuma com isso. Se for para vir, vem de verdade. E vem de verdade, pelo amor de Deus. Não vem com negócio de falsidade, não. Só quem quer coisa de verdade com Deus, por favor. Louve. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, Santo, Santo,
Jesus está voltando. E Jesus está voltando esses dias, irmão. Se ele não voltar esses dias, olha, pode ter certeza. Se ele não voltar esses dias, ele não volta nunca mais. É nesses dias aí. É. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. O que eu fico mais triste é que a geração do arrebatamento não está pronta. Há 12 anos atrás o Senhor disse para mim: prepara a noiva. De 12 anos para cá, esse ministério que tem 22 anos só prega a mesma coisa, a sã doutrina. Eu comecei pregando tudo que aparecia. Sabe aquela coisa que você vai na onda, na crista da onda? Aí um dia eu me cansei. Eu me cansei de ser o resultado dos outros. O fundamento era sempre olhando para outro. Sabe o que eu estou dizendo? Olhava para um pregador, olhava para outro pregador, olhava para uma igreja, olhava para outra. Aqui crescia mais, aqui não crescia mais. Aqui ficava tentando fazer o jogo da comparação. Eu fui menino assim. Aí um dia o Senhor foi, sacudiu meu coração e disse: eu te chamei como profeta. Eu te chamei como profeta do arrebatamento. Assim como eu usei João Batista para avisar que eu vim, agora eu quero te usar também. Prepara a noiva. Prepara com os conceitos e valores da minha palavra. Ensina eles a viver a sã doutrina. Ensina eles o caminho, a verdade e a vida. O fundamento sou eu. Não é o que os homens estão pregando, mas aquilo que eu ensinei. Cabe a ti ensinar aquilo que eu mandei ensinar. Então, irmãos, nesses últimos 12 anos, eu vou falar dos 22, mas nesses últimos 12 eu nunca apanhei tanto. Nunca vi tanta traição, tanta mentira, tanta safadeza, tanta perseguição na vida de uma mesma pessoa como eu tenho visto na minha. Porque a gente está pregando e enfrentando o inferno todo dia. E o Senhor sempre me conforta com as bem-aventuranças, dizendo: tu serás bendito quando injuriarem a ti por meu nome, quando te perseguirem por causa de mim. Mas é incrível isso, irmão. A gente já foi tão humilhado, tão perseguido por tanta gente. E não é porque eu tenha dado na minha vida mau testemunho. Se você procurar na minha vida, não tem. Sou casado com a mesma mulher, nunca me divorciei. Tenho 2 filhos maravilhosos. Sou um pai de família, sou um trabalhador. Da minha igreja nunca fui assalariado, então nem salário eu tive esses 22 anos. Vocês estão me devendo 22 anos, eu vou botar vocês na justiça. Nunca soube o que é ter férias, 10º. Alguns pastores que batem no peito e dizem: eu já fui a Israel. Eu nunca fui, porque nunca essa igreja teve dinheiro para me mandar, nem para a China. Incrível isso, irmão. Trabalho o dia todo. Estou aqui só o mingau. Quem diz assim: eu vim para a igreja cansado. Eu estou mais cansado que você, porque a gente começa às 5 da manhã. Aí você diz assim: pastor, por quê? É porque pregar o evangelho de Cristo, irmão, é justamente isso. Já fui expulso de lugares porque estava pregando aquilo que Deus mandou. Me chamaram para pregar agora no encontro de família, de casais, famílias. O Senhor mandou eu pregar uma palavra que eu vou precisar de guarda-costas lá. Porque é incrível que nós estamos batendo de frente, não é com outros, não, é com a própria igreja. Porque há muito tempo que pastores não pregam a sã doutrina. Abandonaram os fundamentos. Abandonaram o fundamento que é Cristo, abandonaram todo o santo ensinamento e trocaram a verdade pela mentira.
E nós vemos igrejas ricas, igrejas lotadas, igrejas abastadas, e o povo dizendo: aqui tem tudo, nós não precisamos de nada. Não é assim? E o Senhor está dizendo que ali há cegueira, nudez, que as vestes estão sujas, porque ali, irmão, tem gente que está em adultério e o pastor não fala, está em prostituição e o pastor não fala, está roubando o próximo e o pastor não fala, vive na mentira e o pastor não fala. Sabe, são pessoas que socialmente vivem muito bem na religião, mas espiritualmente estão afastados do Senhor. Aí quando vem para cá, aí recebe um turbilhão de ensinamentos santos, e não é fácil aguentar isso aqui. Não é fácil ser membro dessa igreja. Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser membro dessa igreja não é fácil. Por isso que eu entendo alguns quando dizem assim: pastor, eu estou pensando em sair. Eu digo: irmão, no seu lugar eu também pensaria. Porque para ficar aqui tem que querer algo com Deus, tem que querer ir para o céu. Para ficar aqui tem que querer levar a sério as coisas. Porque eu não trato de vocês como um número, mas como pessoas que precisam ser salvas. Então aqui para mim tem uma reunião com 200 pessoas, 300, 400, 50, 20, 10, 2. Quem me conhece sabe que eu já preguei aqui domingo de manhã com 3 pessoas. Aí você diz: pastor, mas o senhor se humilharia tanto? Muito mais do que isso. Apenas por uma alma. Outro dia eu rodei aquele shopping Via Sul mais de 2 horas, irmão, tentando fazer com que um pai de família não matasse a mulher e os filhos. O cara estava pensando em matar a mulher e os filhos porque ela não queria mais ele. E eu fiquei 2 horas caminhando com ele dentro do Via Sul e aconselhando na palavra. Você não sabe o que é que eu faço por uma alma. Agora, o que é inadmissível é você entrar e sair do mesmo jeito. Quando você vem para uma igreja dessa, irmão, é para você resolver a sua vida. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.